Meu nome é Luiz Felipe Pereira de Souza, sou aluno do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Hoje irei falar um pouco sobre os fitohormônios. Os fitohormônios são os principais fatores internos que regulam o crescimento e desenvolvimento vegetal, sendo responsáveis pela comunicação entre as células, tecidos e órgãos das plantas. E suas moléculas são sintetizadas em diversos tipos de tecidos vegetais, podendo agir tanto na própria célula que a produz, quanto serem transportados pelo xilema e ou floema e atuarem em tecidos distantes. Existem 5 classes de hormônios que atuam no desenvolvimento vegetal: auxinas, citocinas, giberelinas, ácidos básicos e o etileno. Hoje iremos falar um pouco sobre auxinas, citocinas e giberelinas. Eu passo a palavra para os meus colegas de grupo. A Isa, do 4º período de Engenharia Agronômica, e eu vou falar um pouquinho sobre as auxinas. São hormônios estimuladores e têm como principal significado crescer e aumentar. A sua função é realizar o movimento da planta para que a ação do sol sobre ela seja bem aproveitada. Além disso, é uma substância fundamental para o desenvolvimento do caule, das raízes e dos frutos. E pode ser encontrado também em fungos, algas e bactérias. A auxina faz a síntese no ápice caulinar, nos frutos, na semente em desenvolvimento e em folhas jovens. Quando elas estão sendo produzidas, são levadas através das células parenquimáticas para o caule até chegar na raiz. Sendo assim, é de extrema importância que essa ação aconteça. E aqui a gente tem uma planta ornamental que está em desenvolvimento e que cresceu com uma pequena curvatura em direção ao sol. E aí exemplifica a ação da auxina. Olá, eu sou o Daniel, aluno de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Sul de Minas, do 4º período, e eu vou apresentar sobre a giberelina na aula de fitohormônios vegetais. As giberelinas são hormônios que são responsáveis por diversas etapas no desenvolvimento das plantas, entre elas floração, germinação, alongamento de caule e até mesmo a dormência. Esse aqui é uma muda de caqui que estava em dormência. Ela estava toda florida, mas na época da planta, da seca, ela teve o sinal, ela recebeu o sinal do solo, né, que é o estresse hídrico, e ela fez em transdução. Então ela diminuiu o ácido abscísico, aumentando a giberelina. Ela sofreu o efeito caducifólio, perdeu todas as folhas, a gente até fez algumas podas, né? Então ela perdeu toda, entrou em hibernação. Ela ficou toda a época da seca sob efeito da giberelina e com aparência de morta, sem nenhuma folha. Agora, com a volta das águas, ela já recebeu o sinal, então a giberelina diminuiu e aumentou o ácido abscísico e ela já está tendo brotações. Então esse é um dos exemplos da giberelina em ação numa cultura de interesse agronômico que é o caqui. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Júlia, eu sou aluna do 4º período e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o fitohormônio, que é a citocinina. A citocinina é um hormônio produzido nas raízes da planta e transferido para o resto da mesma através do xilema, e ela é responsável pela divisão celular, daí esse nome, pela citocinese, então ficou citocinina. Esse fitohormônio ele age ao contrário da auxina, que é responsável pela dominância apical. E dessa forma, para citar um exemplo para vocês, quando a gente vai falar desse fitohormônio, a gente pode citar a poda. Quando a gente realiza a poda do topo da árvore, que a gente corta a dominância apical da auxina. Então, o hormônio, que é a citocinina, ele fica responsável pela divisão celular das gemas laterais da planta. E esse fitohormônio, então, ele dá início à reprodução e a novas folhas, frutos e flores.